Beleza. Tudo bem, pessoal? Beleza. Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. A gente está indo, acho que para a quarta aula hoje, né? E aí a gente quer que essa aula hoje seja algumas dúvidas que algumas pessoas estão me perguntando durante esse evento que a gente vai fazer dia 9 de outubro, né? Aí acaba, quando a gente fala de algum evento, acaba aparecendo algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas coisas que vão fazer com que a gente tire dúvidas, ou essa dúvida, se alguém não tirar e não explicar, ela vai ficar no voo. Só que não é uma dúvida sem referência a nada de em relação à segurança, mas é mais informações para quando você adquirir um reserva, né? Continuando o que ontem a gente falou de reserva. Uma pessoa hoje me ligou e me perguntou, foi o Marcos, o instrutor Marcos, lá do Sul. Ele fez uma pergunta seguinte: eu já tive reparando, uns reserva de umas empresas tem 16 cordinhas. E eu vi outras de outras empresas tinham 18 cordinhas. Tem diferença? Ok? Essa é a pergunta que ele fez. Então, meu nome é Aquino e eu estou aqui junto com você para fazer uma família blindada. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? Antes da gente começar, eu gosto de procurar uma pergunta aqui para a gente pensar. Deixa eu ver uma pergunta maneira aqui para deixar aqui. Deixa eu ver uma pergunta maneira, espera aí. Aqui, eu achei essa pergunta legal. Olha só a pergunta: o que você pode aprender com este problema? Essa é uma pergunta. Essa pergunta, o que você pode aprender com esse problema, ela é extensiva, né? Ela pode ser na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu financeiro, na sua vida e no voo. Então tá aí a pergunta para vocês. E vamos agora falar sobre reserva, né? Então vamos lá. Quando o reserva é produzido, né? E que vocês conhecem, lá no passado, eu tenho um livro, dessa vez eu fiz um livro real, né? Tocado. Está sendo produzido. E só fala de reserva. E tem uma parte desse livro que fala sobre o projeto, né? A gente está falando assim de alguém querer ter um maior conhecimento. Mas se você ligar para a Sol, ligar para o P, ligar para a Mônica, ligar para qualquer empresa e comprar o reserva pelas características ali que está escrito ali, tipo tamanho, peso, altura, taxa de queda, ali já está resolvido o seu problema. Você não precisa estar nessa live. Essa live é para você entender por que algumas botam 7 cordas, 3 cordas, mais corda, se é o mesmo. Então a gente aqui vai explicar. Beleza. Lá no passado, quando começaram a fazer os primeiros reservas, eles eram redondos, né? Imagine uma laranja cortada. Pá, cortou a laranja, era redondo. Colocou as linhas ali, dependendo do peso que tivesse, você tinha uma taxa de queda. Só que às vezes as pessoas aqui no Brasil não entendem que na Europa, não é toda a Europa, é algumas partes da Europa, alguns pilotos, como aqui no Brasil, tem uma mentalidade, ok? Então um cara, né, amigo do projetista, em vez de ser inimigo, porque todo mundo aqui sabe que eu tenho uma empresa, sabe que tem minha só aqui do lado uma empresa, e às vezes quando tem um problema, você lembra da pergunta aqui, o que fazer
com esse problema? Então, quando você tem um problema, é bom ligar para a empresa. Poxa, joguei o reserva naquela época, na história. O cara jogou reserva e sentiu que desceu muito rápido, ok? E aí, ele, em vez de reclamar, ele só tinha aquele reserva, e ele comprou dentro das características, ele chegou para o projetista. Então, qualquer piloto aí pode ter contato. O Ari é mais difícil, é um cara maneiro, mas é mais difícil. Mas se você fizer um relatório, ele vai escutar, alguém da equipe dele vai escutar. Mas aqui eu tenho acesso. Então, se aconteceu alguma coisa na Celeste, você viu que pode desenvolver, se pode... Porque, atualmente, os projetistas eles estão escutando mais o mercado do que ele mesmo. E aí, ele escutando o mercado, ele vai e projeta alguma coisa. Então, esse cara jogou reserva, o redondo, igual a laranja, e ele desceu muito rápido. E o que ele fez? Ele chegou para o amigo dele, projetista, e falou assim, cara, não tem um jeito de ter um reserva que desça com a taxa menor? E aí ele foi e pensou, e você imagine agora uma tangerina. A tangerina, ela tem umas entradas, então você corta a tangerina, então ali é o meio, é o ápice. Quando ele fez isso, a taxa de queda para aquela mesma área vélica desceu muito lento, talvez até como um balão. E aí ele pôde fazer o seguinte, ele tirar alguns gomos. Quando ele tirou alguns gomos, ele poderia tirar o reserva, não sei se vocês sabem, vários pontos triangulares. Então ele poderia tirar um gomo ou 2 gomos, ou ele cortar um pouquinho a base do triângulo, e aí ele chegou num ponto bom. Então ele diminui, por causa do ápice, ele diminui o tamanho do reserva, tanto no gomo ou, presta atenção, na quantidade de área debaixo do triângulo. Então esse reserva continua com a mesma quantidade de cordinha, o que tirou de baixo. Mas o que tirou gomos diminuiu a quantidade de linhas também. Então, aí eu falo para você, é o mesmo reserva, só que um é tirado embaixo do triângulo, embaixo na base, e o outro é tirado de gomo. Então, às vezes, você vai deparar com um reserva que tem muitas linhas e outros poucas linhas, mas eles têm a mesma taxa de queda. Não sei se deu para entender. Se vocês entenderem, eu vou dar vou dar uns toques aqui, quem está aqui. Então eu queria que vocês se entendessem. Então quando vocês deparassem com o meu reserva, ou com o reserva da empresa, pode ter diferença. Mas as características que a gente coloca, né, as empresas colocam no site, é aquele ponto. E a dobragem, ela não vai fazer diferença se tem menos gomo ou mais. O que você tem que fazer no reserva é fazer a organização, jogar a mesma quantidade de gomo para cá e para cá. Depois escolher um dos, vamos supor, 16. Você bota 8 para cada lado. Um vai ficar com 7, porque você vai fazer um gatilho. E aí, esse gatilho vai fazer com que seja a abertura do reserva. Então, todos têm a mesma taxa? Não falei isso não. Eu estou falando para você de acordo com a área vélica. Aquele cara que jogou reserva, ele fez aquele cálculo para aquele reserva e ele pôde fazer os cálculos para todos os outros reservas, proporcionalmente para cada taxa. O que eu quero dizer para você que tanto que diminuiu da mesma taxa, da mesmo tipo de reserva, você vai encontrar, vamos supor, de 60 a 100. Então ele era maior no passado, botou o ápice, algumas fábricas tiraram a base e outros tiraram o gomo. E aí esse reserva é o que algumas fábricas fazem desse jeito. Então quando vocês deparar com o meu reserva, de uma reserva, e ver, não está errado, é porque cada fábrica tira ou a base ou tira os gomos. Para quem já tá antigão,
beleza, mas quem é novato já vai encontrar isso sem nenhum problema. A gente está falando quando o cara compra um reserva muito antigo e ele vê essas coisas diferentes, tá? Também teve uma pergunta aqui. Não, todas não têm todas não têm a mesma taxa de queda. Isso que olha só, se você ficar leve num reserva, a tua taxa de queda vai ser, você tem que estar dentro de um padrão que a fábrica determina. A fábrica vai determinar assim, de 60 a 110, 4 metros por segundo. Mas se você pegar esse reserva e você tiver pesado, a taxa vai ser diferente. Então você tem que ter a relação de um ponto para o outro, mais o seu peso. Então às vezes é bom você saber qual o seu peso e fazer esses cálculos. E aí quando você está com dúvida, grande Fabi, beleza Fabi? Tamo junto aí no dia 9, Fabi. Fabi vai ganhar o troféu, dessa vez ela sai com o troféu, que ela é boa pra caraca. Então vamos lá. Essa taxa é calculada pela fábrica. Se você estiver dentro desse cálculo lá da etiqueta ou da terminação da fábrica, isso aqui é um conhecimento. Teve alguém que perguntou sobre queda, taxa. Então a taxa de queda tá no site das empresas, pessoal. Eu só quero que vocês entendam que tem empresa que pega o reserva e corta um pouco baixo e a quantidade de linha continua. E outros faz com que tire os triângulos e que diminui a quantidade de linha. Esse ponto. Mas vocês têm que ir pela taxa de queda daquele reserva. Se você ficar leve, por exemplo, 60 a 110. Então é uma margem muito grande. Entenda bem, ele botou uma média. A média. Se você tiver da média para cima, você vai descer mais rápido. Da média para baixo, você vai descer mais lento. Mas está dentro das características. Beleza? Agora, depois, com o tempo, foi levando, exigiu, às vezes, a taxa de queda ser um pouco menor. Então, eles fizeram o reserva de capa dupla. O reserva de capa dupla, ele se põe um em cima do outro. Pega o próprio reserva, dá um corte no ângulo que a empresa determina e depois costura eles nas pontas onde faz as costuras da ligação do triângulo. E ali ficam as aberturas. Então o ar entra ali dentro e sai por aquela abertura. Aí você fala assim para mim, poxa, mas está cheio de buraco, vai vazar. Não, cara. Aquele ar que vaza, ele sai com tanta pressão que os ventos laterais que bate na lateral do reserva, que escorre, ele bate nesse vento e dá uma volta e faz um turbilhamento em cima, como fosse um rotor, como fosse um freio de um parapente. E aí a taxa de queda fica muito menor. E aí, como a taxa de queda ficou muito menor, alguns projetistas diminuíram mais ainda. Ok? Agora, vamos falar de projetos de tecido, para não prolongar muito. Vocês vão encontrar reserva, por exemplo, algumas empresas, vou até falar o nome, o que ela fez? Ela pegou uma reserva normal, e ele fez de tecido de parapente. Lá no passado já tinham feito de tecido de parapente, como o reserva acabou não descendo, o cara pegou o térmico e foi embora. Então não era bom usar tecido de parapente, sem porosidade. E aí eles resgataram, por esses cálculos, o passado e começaram a botar tecido de parapente. Mas para o cara não ficar boiando, diminuíram o tamanho do reserva. Já que ele tem uma sustentação, abre mais rápido e também tem uma sustentação. Então o que a Apico fez? Cortou bastante parte do tecido, tá? E aquela área de sustentação não sendo, o tecido não é poroso, ele sustenta bem. Então pode tirar, mas que sempre tem que estar descendo. Então tá chegando nos reservas muito pequenininho aí. Esses pequenos pode ser pelo tipo de tecido ou pelo tipo do projeto também, né, que faz com que essa taxa de queda.
O tecido muito fino, a reserva fica pequeno, mas a área vélica continua. Francisca, só um minutinho, pessoal. Ângela, então, esse tipo de... É que estão tocando aqui a campanha. Esse tipo de tecido, o projetista ele vai fazer uns cálculos de acordo para economizar material. Então, tá chegando tecido com os parapentes de reserva, de parapente, e aí esse tecido, esse reserva, ele acaba sendo bem pequeno, muito pequeno, beleza? Então, alguém tem alguma dúvida sobre isso? É uma coisa mais mesmo de informação. Então, o que você faz quando tem um problema? Você reclama ou pro amigo que não vai resolver, pro colega, para mulher, ou você liga para a fábrica e ajuda uma fábrica a desenvolver o material mais rápido, para crescer, para os outros amigos teus. Essa é a mentalidade que eu quero que você se torne. Então, a nossa empresa aqui, a gente tem percebido que tem crescido muito nas mudanças do... Por exemplo, eu compro um projeto. Eu não sou projetista. Então, eu compro um projeto e durante essa construção, alguns pilotos podem ter dificuldade. E o que eles inteligentemente fazem? Eles me ligam e falam: Aquino, eu tive dificuldade de entrar no casulado. Tem uma forma? Não, eu já pensei se botar um elástico. Eu já pensei isso aqui. Não, eu vi na outra. Isso é o quê? E aí a gente vai fazendo um desenvolvimento em parceria. E isso vai crescer tanto a empresa como os materiais para vocês. Mas se for um outro lado, se você é o cara reclamão, porque o cara que está no voo que é reclamão, ele não é reclamão porque é do voo não. Ele já veio de fora, um cara reclamão. E ele vem para o nosso voo e começa a reclamar. Ele, em vez de falar para alguém, né? Poxa, eu comprei um material tal. Poxa, veio com esse negócio aqui. O engate não está liberando. Por exemplo, teve uma época aí que veio algumas seletes de piloto que andaram soltando os engates. As pessoas automaticamente ligaram para a empresa. Eu soube que ligou. E automaticamente fez um recalque, trocou os engates. Então, se o cara só ficar reclamando, não adianta nada. Não adianta, não ganha. Só vai ser comunicação errada. Entendeu? Aí, essa empresa não pode crescer. A nossa Sol não pode crescer, eu não posso crescer. As outras empresas não vão crescer porque o cara, em vez de... o que você faz quando você tem um problema? Essa é a pergunta que eu separei aqui para vocês, né? O que você pode aprender também com esse problema? O que você pode aprender, beleza? Então, estamos nessa jornada, na 4ª aula. Chame a galera que precisarem aí de informação. E amanhã a gente está junto de novo aqui. Então, meu nome é Aquino. Eu estou aqui nessa jornada contigo para fazer uma família blindada. E se alguém tiver dúvida, lá no direct, bota uma dúvida lá, que aí a minha equipe ela tá sempre olhando e a gente vai pegar e vai comentar sobre o assunto. Beleza? Um abraço e tenham um bom dia. Tchau, tchau.